Olá, boa noite. Eu vou falar de 2 casos de pacientes que eu atendi. Então, esses 2 casos de pacientes que eu atendi, um é de exodontia e outro é de restauração. Olá, eu sou Karen do Nascimento e vou falar desses casos que foram atendidos lá na Fundação Esperança. Vou dar ênfase à introdução desse seminário. O que eu entendi, o que a gente tem que aprender e o que eu estou analisando é que em relação à reabilitação oral de cada pessoa que chega lá, é de fundamental importância e como é tão importante e como a gente é tão importante nesse sentido de reabilitar o sorriso daquele paciente, de todas as pessoas que chegam lá. O que eu analisei durante esse semestre foi que, não só esse semestre, mas desde o semestre que a nossa turma começou a atender, é que a maioria dos pacientes, eles são de baixa renda, que chegam lá com a sua estrutura oral, com a sua cavidade oral totalmente com coroas destruídas, que é algo que me chocou, né? Estamos numa cidade onde tem bastante pontos odontológicos, onde tem consultórios odontológicos. Então, o que mais me chocou foi isso, porque a maioria dos casos que eu atendi foram de pacientes que a estrutura da coroa estava totalmente destruída. Então, a nossa função, não só como acadêmico, mas futuramente como profissional, é devolver, né? Devolver o sorriso de cada paciente e essa reabilitação oral que nós temos como dever a cumprir nesse sentido. Essa introdução eu peguei de uma literatura sobre o sistema estomatognático, que é todo esse sistema que começa com a cavidade oral e chega na parte do sistema digestório, que é o estômago. Então, esse sistema estomatognático, ele tem essa função da fala, da mastigação, da deglutição, e também está relacionado ao paladar e à respiração. É interessante essa introdução, que o sistema é composto por ossos, articulação, dente, ligamentos e músculo. Esse resumo, ele é uma literatura do ano de 2015. Então, como eu falei, eu vou falar de exodontia e de restauração. A exodontia, eu peguei um caso de um paciente que foi feito 3 exodontia e um paciente que foi feito restauração. Essa imagem aqui representa que todos os pacientes que eu fiz exodontia, tanto semestre passado como esse semestre, chegaram até a mim
todos os dentes sem a estrutura da coroa, ou seja, dentes residuais. E este é uma imagem de um paciente que não tem mais sua estrutura da coroa dentária. Então aqui eu vou falar do paciente que eu atendi. Paciente M, 40 anos, sexo masculino, sem morbidade, procurou a Clínica Esperança para solucionar sua queixa de dor de dente e sentia também incômodo em sua cavidade oral, onde foi feito todos os procedimentos devidos. Então, os procedimentos devidos, como nós sabemos, o procedimento inicial é a anamnese, onde faz com que a gente recebam todas as informações, histórico familiar, todas as informações que vai ajudar com que a gente faça um procedimento adequado. O exame físico, que a gente vai aferir a PA, a gente afere os batimentos cardíacos. Então, todo esse exame físico é dever da gente fazer. O exame clínico, que a gente consegue identificar as lesões de cárie, tanto com cavitações ou as lesões de manchas brancas ativas. E aqui tem uma imagem de um odontograma. Não só um exemplo de uma imagem do odontograma, não é do paciente, mas através desse odontograma a gente consegue planejar o que podemos fazer com o paciente. A radiografia, que também é de total importância. A radiografia foi feita neste paciente o 26, 27, 48 e 36. E a exodontia foram os elementos 26, 27 e 48. Deixa eu baixar mais. Aqui está a radiografia do paciente. A radiografia periapical tanto da arcada superior como da arcada inferior. A arcada superior é do elemento 26 e 27, onde não está mais as cúspides, a estrutura da coroa dentária, mas sim os resíduos, e foram retirados estes resíduos. Do lado esquerdo tem a radiografia periapical da arcada inferior. Este é o 36, que ele não foi feito a exodontia dele, foi feito da arcada inferior 46, não está aparecendo a radiografia da arcada 46, mas só ressaltando um pouco dessa radiografia periapical do 46, quer dizer, do 36, foi encaminhado a fazer uma restauração, só que uma restauração indireta, pois não tem nenhum terço incisal e o terço médio da coroa desse dente 36, mas sim só o terço cervical acima um pouco. Então, neste caso, esse dente ele vai ser feito uma restauração indireta overlay.
E o 36, o 48 que foi, o elemento 48 que foi feito a exodontia. Ultrapassei demais. Então, o protocolo da exodontia. O paciente ele já estava ciente que aqueles elementos não tinham mais como recuperar. Mas, mesmo assim, é de total importância fazer a radiografia antes da exodontia. Então, explicar ao paciente de maneira que ele possa entender a linguagem dele, né? O que vai ser feito, para até mesmo pacientes que têm ansiedade. Assim, a gente deve fazer o mais o possível que ele possa ficar calmo. Aí, quando fazemos o preparo da exodontia, a gente retira toda a mesa clínica de equipe e o trio clínico que foi utilizado logo no início. A gente inicia a paramentação do operador. Nesse momento que tem tanto a paramentação do operador como a organização da mesa com os instrumentais, o paciente ele não está nesse ambiente, até porque em relação à mesa com os instrumentais, quando o paciente ele está no ambiente, quando ele acaba voltando para o ambiente da operação, esta mesa está coberta, para com que ele não veja e nem se assusta, né? Com tantos instrumentais. Então, aqui é de total importância auxiliar. Na literatura, eu não lembro qual foi a literatura, mas na literatura diz que é de total importância um auxiliar que tenha todo o conhecimento geral e específico de todo o início ao final do procedimento de cirurgias de pequenas e grandes cirurgias, seja um bom auxiliar, que ele vai estar ajudando o operador, de que é um auxiliar que não entende muito e acaba, em vez de ajudar, atrapalhando. Então, o auxiliar ele ajuda o operador dando enxaguante bucal ao paciente, ele ajuda a paramentar o operador e aqui a mesa já está, né, posta com instrumentais e já está totalmente coberta, e o paciente chega, senta, fica na cadeira, na posição que vai ser feita a exodontia. Então é feito como posso dizer, é feito a limpeza facial do paciente, que o paciente cospe, atende, coloca o paciente. Esse aqui, então, tem que pular. Aqui, ó, que é a antisepsia do paciente, que ela é extraoral com clorexidina extraoral, feito no sentido centro para a periferia. Contorna a boca do paciente, asa do nariz e queixo. Em seguida, paramentar o paciente
que no kit cirúrgico tem também a coberta do paciente, e prender a mangueira de aspiração no campo do paciente com o auxílio da pinça Kelly. Depois que foi feito foi dado um enxaguante bucal ao paciente, ideal fazer uma antisepsia também com soro fisiológico na cavidade oral dele, depois anestesiar, aí esperar o tempo que dá o efeito da anestesia. A maioria dos pacientes que eu atendi, eu preferia escolher a lidocaína, embora alguns acham que ela passa muito rápido o efeito dela, mas eu sentia mais segurança no anestésico da lidocaína. E ok. Em relação ao soro, ele sempre vai estar do início ao fim. O soro fisiológico ele vai estar ali fazendo a lavagem, que tanto é para ter uma visão de campo aberto, uma visão de campo. Aqui. Então, depois que é feito depois que o paciente é anestesiado, aí que ele já não está mais, que foi perdida a sensibilidade da área nos dentes em relação ao anestésico. Nos dentes superiores 26 e 27 foi usada a técnica do ASP, a técnica que injetava a agulha no túber da maxila, em direção do túber da maxila, que é a técnica do ASP, que é nervo alveolar superior posterior. E no elemento 48 foi usada a técnica anestésica do nervo alveolar inferior, que é aplicado no pterigomandibular, que ela vai perder a sensibilidade tanto no nervo alveolar, vai usar a técnica anestésica do nervo bucal e a técnica do nervo lingual nesta área desse arco pterigomandibular. Depois das técnicas que eu já falei, vai ser feito o deslocamento da gengiva, da região, com o descolador de Molte, e para poder descolar toda essa mucosa, esse tecido mole. E depois a gente usa a alavanca, a de reta, a alavanca reta, a alavanca é conhecida como bandeirinha, para poder alavancar a raiz dental. E luxar com o fósforo. Geralmente o que a gente usa para luxar os dentes residuais são os fósforos 69, 49,
são esses que são usados. Promover hemostase, tá. Aí, quando o dente ele já foi retirado com o fósforo, com as alavancas, a gente sempre usa a cureta de Lucas, caso tenha alguns restos de osso ou de algum tecido que às vezes aparece, que tem lá, né? De algumas lesões, alguma coisa assim. E que mais? E a lima de osso. Faz a compressão com a gase para poder dar a hemostase, né? A hemostase para poder facilitar a coagulação imediatamente hemorragia. Quer dizer que ele vai pressionar, fazer com que não tenha um sangramento extenso, para não sangrar ou fazer parar. Sutura, a gente faz a sutura simples, sutura de X, tem a sutura interna também, e depois da sutura a gente ainda dá uma compressão com a gase. E aqui a explicação ao doente das atitudes no pós-operatório. Depois que o paciente, depois que foi feito todo esse processo, é o momento certo de a gente estar conversando com o paciente, relaxar, para deixar ele menos ansioso, menos preocupado. A gente diz o que deve e o que não deve fazer no pós-operatório, algumas orientações, e depois da orientação a gente faz a prescrição, e na prescrição a maioria das vezes a gente prescreve a amoxicilina, por motivo de valor, por motivo do valor que ela é mais acessível, e amoxicilina, o paracetamol, o ibuprofeno e o enxaguante, que esses três faz com que ameniza e impede o crescimento de micro-organismos, alivia, né, a tensão de dor e faz com que seja mais rápido a cicatrização deste paciente. Aí, normalmente, a exodontia do dente monorradicular, dente com uma só raiz, tende a ser mais fácil a cicatrizar mais rápido quando comparada à exodontia de dente multirradicular, dente com mais de uma raiz. Mas por si só, essa particularidade não determina o tempo de cicatrização, pois a mesma depende de muitos outros fatores. Aqui é a cavidade do paciente. Por ele queria que fizesse a exodontia de todos os dentes, principalmente esse daqui que não tem mais o terço incisal e o terço médio do dente 36. Ele não tem mais o dente 34 e 34 e 35. Não lembro se ele não tem o 33, mas ele disse que já ia fazer uma prótese nesta região. Como ele tem os dentes anteriores, aqui ele não tem mais o 48 que foi retirado, o 47, o 46, o indicado nestes
é usar a prótese parcial ou os implantes. Eu vou falar da restauração, acho que eu estou alongando, porque já deu 25.